Diante de tudo isso que a gente leu, evolução humana. A evolução humana é a origem do Homo sapiens, ou a nossa própria origem. Evolução humana. A evolução humana, como eu já disse, é como que o homem ele se distanciou do seu ancestral em comum. Ele sendo uma espécie que distinta de outros hominídeos, como dos grandes macacos e mamíferos placentários. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo antropologia física, primatologia, arqueologia e linguística e genética. O termo humano, no contexto de evolução humana, refere-se ao gênero Homo ou homem. Mas estudos de evolução humana usualmente incluem o gênero Homo se afastou do Australopithecus, que foi seu ancestral em comum, entre 2,3 a 2,4 milhões de anos. Existiam diversas espécies de Homo, que evoluíram entre 5 e 7 milhões de anos. O Homo erectus, o Homo neanderthalensis, que habitou a Europa, Homo sapiens arcaico, o bipedalismo. O bipedalismo é quando nós começamos a sair pelas pradarias caminhando por aí. Tudo isso foi uma evolução do esfenoide. O esfenoide é um osso aqui assim, ó, desse lado da garganta. E ele fez com que o homem começasse a evoluir. Então, essas evoluções do esfenoide, quando o esfenoide começou a se movimentar, o homem começou a caminhar ereto, começou a criar raciocínios, sinapses, começou a pensar como subsistir naquele lugar, a fazer o fogo. Então foi nessa época que o esfenoide foi justamente um dos colaboradores do bipedalismo nos seres. Esfenoide. O osso esfenoide, no latim, é o osso situado na base do crânio, anteriormente os processos jugular e basilar do osso occipital. Apresenta um formato semelhante a borboleta ou morcego, com asas abertas. Sua porção central é constituída de tecido ósseo esponjoso e que os espaços moleculares estão preenchidos basicamente por tecido adiposo. Daí o hipersinal característico de ressonância magnética. Esse esfenoide ele foi responsável o bipedalismo dos seres humanos e também a construção de sinapses o homem começou a formular maneiras de sobreviver ao ambiente, a sair andando por aí, criar interações com as pessoas. Então, depois que o esfenoide foi se evoluindo, esse órgão, o homem começou a falar, começou a se comunicar com as pessoas. Tudo indica que o Neandertal foi um dos que mais se interagiu com o homem. Ele deveria ter o esfenoide também um pouco menos evoluído. Então, quer dizer, o Neandertal ele tinha alguns sons que não eram sons de fala, porque ele não tinha a evolução que o homem estava passando.
Isso tudo, diante da interação entre eles se relacionar, então o ser humano começou a identificar a fala e a se comunicar. Mas isso tudo foi processos graduais. Quanto mais que o esfenoide se movimenta, o achatamento do esfenoide, mais o ser humano vai ter a capacidade de comunicação e de interação. Então, pessoal, o Sahelanthropus foi um dos ancestrais em comum dos ardipithecus, Ramidus, Adaba, então todos esses aí fizeram parte da nossa evolução, porque cada um começou a ter uma modificação. Alguns eram robustos, fortes, mas tinham um crânio grande. Eles não tinham cérebro muito bem formado. Eles tinham possibilidades de interação, mas não tinha a nossa capacidade de se antepor às relações com as pessoas. Então o que acontece? Os primatas, eles chegaram a 70 milhões de anos, mamíferos de pequeno porte, e habitavam as árvores e as florestas, alimentavam-se de folhas e insetos. Eles eram classificados como hominoides. Eles são primatas que viveram aproximadamente entre 22 a 14 milhões de anos atrás. O mais conhecido chama-se Procônsul. Ele descia ao solo, mas ele vivia mais nas árvores. Ele se locomovia nas quatro patas, ele era bípede. Descendente do Procônsul é o Kenneathpiteco. Às vezes endireitava o corpo e se locomovia entre as patas traseiras. Hominídeos, que inclui o gênero Australopithecus ou Australopithecines, também no gênero humano Australopithecus afarense, cerca de 3 milhões de anos. Era um pouco mais alto que o chimpanzé. O Australopithecus africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. Ele andava ereto, ele era bípede. O Homo habilis ou Homo habilidoso, primeiro hominídeo do gênero Homo, viveu por volta entre 2,2 milhões a 780 mil anos. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África, quer dizer, no sul da África. Homo erectus, descendendo do Homo habilis, viveu entre 1,8 milhões de anos a 300 mil anos. Saiu da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Homem de Neandertal, um dos que mais viveu com a gente. Provavelmente ele é descendente do Homo erectus. Viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos. Habilidoso, criou muitas ferramentas, fabricava armas e também enterrava seus mortos. Ele tinha um indício de religião. Ele fazia ritos funerários, sofria pelos seus mortos. Conviveu com o Homo sapiens, ou com a nossa raça. Homo sapiens, descendente do Homo erectus, surgiu entre 100 mil a 50 mil anos. Trata-se do homem moderno, espalhou-se por toda a Terra, deixando vários instrumentos. É preciso lembrar que essa linhagem não está completa, ela apenas resume como foi possível concluir a partir dos fósseis. Então, é aí que entra o Afarensis, ou Aluce, que foi um dos que provou que a evolução humana partiu através da África. O homem não saiu da África, ele só saiu depois que ele
que ele é. Como eu ia dizendo, ele é descendente do Homo erectus. Nós somos descendentes do Homo erectus, mas nós tivemos uma interação com os Neandertais. E hoje estamos aqui. Mas a gente tem uma grande ligação com a Lucy. Deixa seu like, curta, compartilhe, valeu! Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos aqui explicar um pouco sobre evolução humana. Tudo começou com a descoberta do Sahelanthropus tachiensis. Ele é aproximadamente de 7 milhões de anos atrás, considerado o mais antigo representante da humanidade, conhecido próximo dos mais recentes antepassados comuns entre o chimpanzé e o homem. Foram desenterrados por uma missão de paleontólogos franco-chadiana no norte do deserto de Chad, na África. Sahelanthropus tachiensis, descoberto por Abonta Djinoubai em 2001. Orornithogenesis, também chamado Homem do Milênio, foi descoberto por pesquisadores franceses quenianos. Paleontólogo Martin Pickford, Colégio de França, o paleontólogo do Colégio de França, e sua colega Brigitte Senucci. O Museu da História Natural de Paris encontraram de fato peças importantes. Ardipithecus ramidus cadaba, hominídeo datado de entre 4 e 4,5 milhões de anos. Foi descoberto por Tim White em 1994 na região de Middle Wash, na Etiópia, originalmente incluído entre os australopitecíneos, mas posteriormente verificaram australopithecus, inclusive descartando a hipótese de serem antecessores. Foram encontrados ossos de 17 espécimes, mandíbula de uma criança, dentes, fragmento, a base do osso, 3 ossos de um braço esquerdo de um indivíduo. Análises posteriores levaram às seguintes conclusões: não pode ser comprovado bipedalismo, vivia em florestas. Provavelmente a espécie é co-irmã dos australopitecíneos. Não é um ancestral dos hominídeos, provavelmente esteja mais ligado à linhagem dos chimpanzés. Os fragmentos ósseos em 1997 e 2001, datados de entre 5,2 a 5,8 milhões de anos, foram denominados Ardipithecus ramidus cadaba Haile Selassie. Em 2001, os fósseis foram descobertos em deserto central da Etiópia. Essa área é representada entre os mais férteis do mundo para a busca de fósseis humanos. Australopithecus amanensis, é isso. Essa espécie de hominídeo foi descoberta em 1994 por Maev Leakey em Kanapoi, Alia Bay, situados no norte do Quênia. Foi denominado Australopithecus anamensis, Anamensis. De Anam significa lago, idioma local de Turkana. Os fósseis 9 de Kanapoi e 12 de Alia Bay incluem mandíbulas superiores e inferiores, fragmentos cranianos e partes superiores e inferiores de osso da perna e da tíbia. Além disso, a coleção inclui um fragmento de número que foi achado no mesmo local há 30 anos. Os fósseis de Kanapoi foram datados entre 4,2 milhões de anos, de Alia Bay a 3,9 milhões de anos. A dentição parece menos com a de um macaco que o Ardipithecus ramidus, tendo esmalte expresso nos molários, mas canino relativamente grande. A tíbia implica que o Anamensis era maior que o Ramidus e o Afarensis, com seu peso calculado entre 46 e 55 kg. Sua anatomia tipicamente humana implica que o Anamensis tinha postura e locomoção bípede, ou andava ereto. Sua anatomia
tipicamente humana implica que o amanense tinha postura e locomoção bípede, embora distinto do Ardipithecus afarensis. Seu descobrimento o relaciona mais aos fósseis de laiote que aos próprios Ardipithecus afarensis achados em radar. A descoberta dessa espécie empurrou a origem do bipedalismo meio de milhão de anos atrás. As características faciais se assemelham muito ao Ardipithecus afarensis, portanto, há um aspecto de macaco. Assemelham-se muito ao afarensis, portanto, é um aspecto de macaco. Dado a datação e localização, o Ardipithecus amanensis poderia ser possivelmente um antepassado de Lucy. Olha a nossa querida Lucy. Australopithecus afarensis. A Lucy. Até recentemente, o hominídeo mais antigo conhecido, o que possui evidência anatômica diagnóstica suficiente, era o Australopithecus afarensis. A maioria datada de 2,9 a 3,9 milhões de anos. Essas descobertas dos fósseis mais antigos que o Ardipithecus afarensis têm sido encontrados na Etiópia, Quênia e Chad, citados em Ardipithecus ramidos, datado de 4,4 milhões de anos atrás. O Ardipithecus anamensis da Quênia, com idade de 4,2 a 3,9 milhões de anos. O Ornithogenensis do Quênia e o Texadensis do Chad, com estimativa de 6,7 milhões de anos. Os primeiros fósseis de afarensis foram achados por Johann em 1974, mas apesar de todo o tempo transcorrido até hoje, a interpretação inicial continua controvérsia, embora a menor grau. O principal aspecto divergente é o relacionado à interpretação de Johansson. E alguns fósseis hominídeos etíopes foram achados na região de Radar daquele país, o time internacional. Além dos fósseis de Lake. Então, pessoal, aqui são a explicação sobre os vários fósseis que eu falei. Primeiro, né? Os Sahelanthropus texadensis, de aproximadamente 7 milhões de anos. Ornithogenensis, Ardipithecus ramidus cadaba, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, ou a Lucy, a nossa querida Lucy, que reescreveu a história da pré-história. Ela foi um dos que demonstrou que o homem não saiu da África. Ele só saiu de lá depois que se separou do seu ancestral direto. Depois vamos falar também sobre o gênero Homo, mas fica para um segundo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Sejam muito bem-vindos os novos inscritos. Vamos fazer esse canal explodir. Então, gente, deixa seu like, seu joinha, curta, compartilhe. Estamos juntos, sempre, pela propagação do conhecimento, contra o obscurantismo e contra a desinformação. Vamos informar o nosso público. Então espero que vocês estejam sempre ligados, porque os nossos vídeos são sempre cheios de brilho e de muita vontade de que as pessoas aprendam. Obrigado. Tenham uma boa noite. E aqueles que vão ver ao dia, bom dia ou boa tarde. Um forte abraço. Valeu.